Aqui é o Diego e uma coisa é certa, vai dar medo, então vai com medo mesmo. Aqui é o Rodrigo, empreendedor é aquele que tira onde não tem e põe onde não cabe. Aqui é o Thiago e a execução transforma o sonho em realidade. Aqui é o Homero, só tem uma coisa que acaba com o meu dia, é a noite. Cidade Pega Pra Fazer. Histórias que inspiram. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Cidade Pega Pra Fazer. Comigo tá o Diego Brudiolo. Fala, Diegão! Fala, Homero. Tamo junto de novo. Tamo junto aí mais uma semana pra falar de empreendedorismo, de fazer doideira, de vencer, de ir com medo. Não é isso, Diegão? Isso aí, cara. O episódio de hoje, de sonhador e louco, todo empreendedor tem um pouco, cara. Tem que ter, né, mano? Tem que ter. Se não tiver, não vai. Não vai. E aí a gente tem algumas perguntas, cara, pra iniciar aqui a pauta, né, cara? Como começar a empreender? Existe momento ideal pra isso, cara? Qual a hora certa de arriscar? A pessoa precisa largar tudo mesmo, né? Esses e outros dilemas que afetam a vida de qualquer pessoa, a gente vai tratar hoje, né? E tudo que começa com um sonho e algumas pessoas nos chamando de louco pode se transformar em um grande negócio, gerar empregos e mudar os rumos da nossa vida profissional, cara. Nossos convidados hoje vão trazer alguns insights aí para quem está planejando dar os primeiros passos em busca do próprio negócio. E quem tá com a gente aqui, cara, é o Thiago Coutinho. Eu acho que tem gente que chama ele de Thiago Voito. Virou quase um sobrenome já, cara. Isso. Às vezes eu não sei se eu me apresento como Thiago Coutinho ou como Thiago Voito. Ficou muito assim. O Thiago é engenheiro de produção e fundador da Voito, uma escola online de gestão de negócios, gestão e negócios, com mais de 150 mil alunos e 12 anos de história. O Thiago já trabalhou aí com gestão em grandes empresas como Votorantim, MRS, é professor de empreendedorismo e autor de livros. O cara participou de imersões empreendedoras no Vale do Silício e entrevistou empresários em países como Rússia, Tailândia, Espanha, Portugal, Suécia, Noruega e Alemanha. Eita, esse o cara rodou, hein? Tá carimbado, hein, mano? Esse tá brabo. E o Rodrigo Mafia é formado em comunicação social e pós-graduado em marketing e também tem MBA executivo pelo IBMEC. Ele é sócio do Grupo Difusão, fundador da Carta Coringa, entre outros negócios. Resumi aqui, tá, Rodrigo? E ele é professor de MBA em gestão estratégica e do MBA em comunicação e marketing da PUC Minas, além de coordenador do MBA em marketing digital e inteligência de negócio na PUC Minas. Time bom, hein? Mano, time de peso. O programa de hoje vai ser pesado, hein, velho? Ih, cara, tá falando isso aí porque eu ganhei uns quilinhos na quarentena, é isso? Sacanagem, ó, eu tô pegando pesado pra não ganhar peso na quarentena, porque esse é o tipo de coisa que a gente tem que se cuidar, né? Com certeza, cara. Na quarentena aí, muita gente ganhou uns quilinhos e agora é hora de correr atrás. São 150 mil alunos que esse cara tem, né? Cara, brincadeira. 12 anos, né, cara? A gente vai plantando, investindo e construindo isso ao longo do tempo, né? Eu tenho certeza também que a Carta Coringa já tem muito mais do que isso em vendas e clientes ao longo dessa história. Mas acumulado, recorrente assim, ô louco. Quem dera, hein? Maravilha. E, galera, para aquela pessoa que deseja ter o próprio negócio aí, mas não faz a mínima ideia de como começar, cara, quais dicas aí vocês dão para essa turma? Olha, Diego, eu acho que a melhor maneira de começar é começar agora. Muita gente, na busca de tentar fazer o perfeito, acaba não fazendo o bem feito, né? Então, por isso a minha frase é: execução transforma o sonho em realidade, porque é um dilema constante para quem quer empreender, porque o processo é adaptativo, é um processo que a gente está construindo o tempo todo, né? Se moldando a novas necessidades, a novos momentos. Então, eu acredito que a melhor hora de começar a empreender é imediatamente. Tá? Beleza. Dito isso, qual que é o primeiro passo? Entender o contexto que está inserido, né? Onde você vai pisar? Qual é a regra do jogo? Quais são os primeiros passos que eu tenho que cuidar? Qual vai ser o meu diferencial? Então, eu acho que o primeiro momento, assim, a gente entender muito o ambiente que a gente está inserido é fundamental para a gente começar a mapear riscos, possibilidades, oportunidades e ter maior chance de sucesso, porque empreender é uma loucura, né? A gente vê que a maior parte dos empreendedores pelejam e tem dificuldade de realmente tracionar e ter um negócio contínuo. Então esse é o grande desafio que eu acredito assim para começar essa conversa. Bom, eu
Eu vou um pouco em outra linha, assim, também, de empreendedorismo. Acho que começar é agora, mas eu vejo, assim, a grande dificuldade da maioria das pessoas em começar é exatamente por não saber quais são as suas principais qualidades, né? Porque às vezes a pessoa começa a empreender por necessidade, e aí eu vejo um grande problema. Dando aula, o Thiago também faz muito isso, normalmente eu passo para os meus alunos o problema de empreender, e não só o lado bonito, né, do empreendedorismo. E normalmente eu acho que eu mais desencorajo o aluno do que encorajo. Mas assim, é porque a gente vive normalmente as dores, né? O nosso dia a dia, assim, é muito complicado. Cara, não tem glamour, né? Você tá falando mais ou menos isso aí, né? Muita gente acha que, eu não quero ter mais patrão, vou fazer meus próprios horários. Amigão, seu patrão passa a ser seu fluxo de caixa e seu cliente. Exatamente. Justamente. Não largue para depois. Tente produzir o máximo possível dentro da sua capacidade. Mas é claro que tudo isso, eu acho muito bem colocado isso que o Rodrigo falou, porque a gente percebe mesmo que, assim, hoje tem muita gente vendendo o empreendedorismo como a solução para todos os problemas. Mas, na real, eu estou há 12 anos aí na frente de um negócio, tive outros e que não deram certo, muitos e muitos outros que não deram certo. A gente vê que a maior parte não chega lá, não chega. Por N fatores, tá? Alguns culpam o governo, outros culpam a sociedade, outros culpam o berço no qual vieram. Enfim, cada um encontra uma desculpa, uma justificativa, né? A gente tem que tentar, na verdade, encontrar caminhos, né? Acho que esse é um ponto bom, né? Acho que o empreendedor ele não deve nunca dar desculpas, né? Nunca deve dar desculpas. Ele vai se enganar de alguma forma. Vai se enganar, com certeza. Eu uso muito uma frase que você tem um mantra, já virou um mantra, que é do Roberto Chiniachik, que fala: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Justamente. É mais ou menos isso. Quantos e quantos colegas que tem uma ideia empreendedora, mas sabe como é que é muito difícil, mas sabe como é que não tem um pai rico, mas sabe como é que é. Cara, assim, ser empreendedor é, inclusive, driblar as dificuldades. É o primeiro passo, cara. As dificuldades vão surgir, é para poucos, é recompensador, né, Rodrigo? Com certeza. É um desgaste, assim, constante, mas também é algo que, pelo menos o que me incentiva em ser empreendedor, é pensar que eu não tenho barreiras, não tenho limites, não tem ninguém que vai colocar colocar métrica nos meus sonhos, tá? E aí, isso é a maior motivação que pode existir, assim. E é claro, ninguém chega lá sozinho, né? Você tem um time para poder construir. Quando eu falo meus sonhos, ele deixa de ser apenas meu e passa a ser das 80 pessoas que fazem parte do meu time hoje. Então, essa parte é muito gostosa, é muito gratificante do negócio. Mas, ao mesmo tempo que tem esse ponto positivo, também, cara, é zero glamour. Lá no Vale do Silício, eles têm uma terminologia que é get the shit done. Eu não vou traduzir aqui no literal, mas é tipo assim, fazer o que tem que ser feito, cara. Tipo, dói, às vezes você vai ter que perder o final de semana, às vezes você vai ter que assumir a responsabilidade quantas e quantas vezes. E eu não tive que... teve problema num treinamento, eu tive que sair, abandonar minha família, abandonar meus planos e correr para o treinamento para resolver o problema, para intermediar, para conseguir contornar situações. Problemas acontecem, né? E a gente tem que estar preparado para eles. Então, o empreendedor, o cara que está achando que assim, vou empreender. Outro dia eu escutei de um colega falando assim, cara, eu quero ter uma empresa que vende online, porque aí eu não preciso de ter estrutura. Vou vender tudo online. Eu falei, cara, a minha empresa vende online. Eu tenho uma grande estrutura. Acho que você está um pouquinho enganado, né? Assim, as pessoas fantasiam muito, né? É por isso que eu falo bastante assim, o segredo para começar é você entender onde você está entrando, que tipo de negócio, qual é o seu diferencial, por que você vai ser o escolhido, né? Por que você está tendo uma ideia? Porque muitas vezes o diferencial não está numa ideia milagrosa. Eu acho que, inclusive, que a maior parte das vezes o diferencial não está numa ideia milagrosa, mas numa ideia simples, bem executada. A gente falou agora aqui, de duas, que uma delas, não vou dar spoiler, vai ser tema do próximo episódio, mas a gente falou exatamente isso, 2 exemplos que a gente conhece, a gente falou, cara, a ideia em si é, entre aspas, idiota, mas, não é idiota, ela é simples e alguém foi e executou, né, cara? Acho que o ponto o empreendedor é aquele que tem atitude de colocar essa ideia da melhor forma possível, né? E a atitude normalmente falta muito nas pessoas, né? Exatamente por conta da desculpa.
Claro, a gente está vivendo um momento, assim, acho que até interessante, assim, de movimento de empreendedorismo das pessoas. Acho que a própria pandemia está trazendo um pouco disso, dessas lives, tudo, acho que todo mundo acompanhando em casa, grandes empreendedores que dificilmente você teria a possibilidade de assistir no seu dia a dia. E está trazendo insights de realmente, o que é o dia a dia do empreendedor? É fazer, é atitude, é colocar em prática, né? Existe um momento ideal, vocês acham, para a pessoa empreender? Tem algum tipo de passo a passo? A pessoa precisa largar tudo mesmo? O que vocês acham? Olha, Diego, eu sempre procurei identificar oportunidades, tá? Então, eu era o tipo da pessoa que estava parado esperando o ônibus, olhava para um ponto que estava em aluga e falava assim, aqui daria para fazer uma cachorro-quente, hein? Aqui daria para fazer uma padaria. Eu acho que isso aí passa na cabeça de todo empreendedor. A gente fica andando pela rua e vendo oportunidades. Isso, eu acabei de Eu sempre fui um cara que ficava fazendo conta. Eu falei, cara, aqui é melhor colocar um aluguel e tal. Enfim, porque eu acredito que vale a pena a gente, ao invés de pegar um dinheiro e colocar numa renda fixa, que vai te colocar um limite de faturamento, de rendimento e etc e tal, não gosto muito de limite, você deve ter percebido, cara, pegar o dinheiro e colocar em negócios, eu acho que é um bom negócio, né? Sempre tive essa mentalidade. Então, sempre procurei me envolver em muitas oportunidades, tá? E acontece que chegou um determinado momento da minha vida que eu tinha 5, 6 negócios diferentes, eu estava envolvido em 5, 6 negócios diferentes. Eu tinha muitos pequenos negócios. E aí, é claro, tem aquela máxima, né? É o olho do dono que engorda o gado, não tem um negócio desse? Cara, eu comecei a perceber que se eu não tivesse foco em um determinado tipo de negócio, eu estaria perdendo. E comecei a perder. Comecei a quebrar alguns negócios, descontinuei outros e comecei a ver, peraí, cara, eu preciso de escolher realmente o que é a oportunidade diante dos meus talentos, como o Rodrigo falou, o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, enfim. Isso aconteceu em 2016, Diego, quando eu participei de um processo de mentoria da Endeavor. Para quem está ouvindo a gente aí, tem interesse em empreendedorismo, é legal conhecer. A Endeavor é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem o cunho de fomentar e conectar empreendedores no mundo afora. É uma rede muito forte de pessoas bem preparadas, empreendedores de sucesso, que são previamente selecionados, e eu tive a oportunidade de participar de um programa em 2016 de aceleração. E lá eu tive um mentor que fez uma grande diferença, que ele trouxe essa sacada. Ele falou assim, cara, você está com um monte de negócios, ao invés de você ter muitos pequenos negócios, não é melhor você ter um grande? E aí eu comecei realmente a realizar que eu precisaria de foco para ter algo maior. E foi também, né, o maior combustível para execução é a fome, né? O maior tempero para fazer é a fome. Eu falo isso porque eu gosto muito de comer, né? Mas, cara, foi também junto do momento de dificuldade que a gente teve, que fez a gente virar o nosso modelo de negócio. Lá, a Voito já tinha 8 anos de história, uma empresa de treinamentos presenciais que executava cursos pelo Brasil afora. E a gente, em 2016, nessa virada de chave, começou a se inserir no mundo digital, cursos online. E hoje o que a gente faz é totalmente diferente do que a gente fazia. Então, cara, eu entendo que foco também é algo fundamental. A gente identificar oportunidades a todo instante, mas também não deixar ser pego por distrações que surgem ao longo do caminho. Porque, cara, o que bate de gente na porta falando assim, Thiago, eu tenho um projeto, não sei o quê. Thiago, já pensou nisso, nisso, naquilo. Cara, ideia tem aos montes, mas é muito. E se a gente se pega, se a gente se deixa levar nessas ideias, eu chamo de tentações do destino. Você começa a perder o foco no qual que é o teu business e o que dá dinheiro e começa a querer inventar moda para outras coisas. Então, eu acho que assim, o empreendedor tem que estar atento a oportunidades o tempo todo, mas tem que ter foco também. E é muito difícil ter foco, pode ter certeza disso. A gente às vezes acha que tem, e dentro do próprio negócio, você não tem foco. Começa a fugir já. Tem empresa que cria business de consultoria, por exemplo, e bota lá, portfólio. Eu faço planejamento estratégico, gestão financeira, gestão pela diretriz, gestão da rotina. Perde na própria operação. Cara, é complexo. Então, essa é uma crítica que eu faço a modelos de negócio que não tem a essência da simplicidade. Quando você consegue ser simples, e ter foco é ser simples, né? Também,
você consegue ter essa essência e só escala negócio. Pode reparar, os negócios de maior escala são negócios simples. Você pega uma Netflix da vida, é super fácil, não precisa de ninguém para ensinar como é que mexe. Você pega um sistema operacional de um iPhone da vida, cara, é simples. Você pega uma Netflix, já falei da Netflix, né? Spotify, Uber, cara, é isso assim. Olha o WhatsApp, como simples e quanto que foi vendido pelo Facebook anos atrás e foi uma negociação que abalou o mercado. Ainda sobre foco, o que me reforça a esse argumento assim, de que é importante ter foco, eu fico pensando assim, se eu fosse abrir um outro negócio hoje, eu teria muito foco, por exemplo, no ramo de alimentação. Cara, eu iria ter um negócio que fosse específico, com um menu simples, aquele menu de 4 ou 5 opções apenas, mas seriam as 5 melhores opções, experiências daquele assunto ou daquela comida a ser testada, sacou? Por que isso? Porque a internet, ela expõe a gente a um volume muito grande de pessoas. Então, é o que a gente chama de efeito cauda longa. Você passa a ter acesso ao nicho, né, cara? Acesso a um nicho, mesmo que você seja muito específico, quando você tem a internet como um canal de disseminação das informações, você passa a ser específico para um volume imenso de pessoas. Então, isso realmente é algo que faz sentido e gera resultado para o negócio. Então, eu acredito que o foco é fundamental para a gente realmente criar negócios sustentáveis, escaláveis e que realmente tenham um crescimento duradouro. Rodrigão, contigo aconteceu alguma coisa nesse sentido? Você precisou largar outras coisas para começar? Aconteceu e realmente, assim, meu posicionamento, assim, a forma da nossa empresa de pensar é bem parecido com o que o Thiago disse. No início de 2012, a gente abriu uma nova operação com um produto similar ao da Carta Coringa. Só que a gente precisava de gastar energia naquele produto. Início de qualquer novo projeto, você precisa de ter um energia foco. Que você diz tempo e grana mesmo. Vou te falar até mais tempo do que grana. O projeto em si, ele não era... Mais tempo é grana. Tempo é grana, exato, verdade. E naquele momento a gente focou muito na construção do produto. E quando o produto foi para a rua, a gente achava que ele já ia seguir uma lógica da Carta Coringa. E ele não seguiu. Então ele necessitava mais energia nossa e a gente não estava gastando aquela energia suficiente para fazer aquele produto alavancar. Deu assim, 4, 5 meses a gente resolveu tirar o produto do ar. Aí o que acaba acontecendo? O empreendedor ele deixa de gastar a sua energia, o seu tempo e o seu dinheiro num negócio que já está dando dinheiro, porque ele é desviado pelas tentações vamos fazer uma coisa nova. Exatamente. E assim, tivemos outras oportunidades, outras operações, outros negócios durante o caminho aí também, e-commerce de produtos de cinema, um projeto que começou com um estagiário nosso e que a gente também, da mesma forma, gastamos energia, mas não era o que a gente gostava de fazer também, não era a gente não tinha know-how daquela operação também, entender também os novos sócios da operação, isso também é um casamento que normalmente é complicado. A gente tem uma equipe aí, os 3 sócios da Carta Coringa, a gente caminha junto desde o início de 2010, da concepção do projeto, e a gente teve outros novos sócios em novas empresas que não pensavam da mesma forma que a gente também, então isso é um dificultador para a operação, né? Não é pensar da mesma forma, todo mundo pode pensar diferente, mas acho que tem que ter, de alguma forma, tem que pensar em crescer, em sonhar, em somar. Olhar para o mesmo lugar lá no futuro. Exatamente, né, tem que olhar para o mesmo lugar e tem que ter também qualidades, características complementares. E a gente sentiu falta disso também em outros projetos. Características que não eram complementares às nossas. Então, acho que a verdade assim, é muito raro situações como essa, né, que o Rodrigo está comentando, de 3 sócios que se mantêm juntos por tanto tempo. Né? Isso é muito interessante, é muito mérito de vocês, né? Certamente vocês já passaram por poucas e boas juntos aí, com certeza. Porque sociedade é algo realmente muito complexo, é muito necessário em vários momentos, né? A gente tem que buscar características complementares, né? Mas esse alinhamento de
propósito, é quase assim que cair um raio 2 vezes no mesmo lugar. Porque, cara, são tantas coisas que acontecem na vida das pessoas ao longo de 10 anos. Casamento, filhos, interesses de viagem, interesses profissionais, conflitos financeiros, dificuldades financeiras. E, cara, conseguir conciliar todo mundo isso sempre na mesma direção é um desafio e tanto. E um cuidado que a gente tem que ter, né? Por isso a recomendação quando vai montar um negócio, você vai desenvolver parcerias e sociedades, é realmente muita transparência, muito olho no olho, muita conversa, muito alinhamento de expectativas e de perspectivas do que cada um quer em cima daquele negócio. Eu acho que o ponto, você pode divergir muito todo dia do seu sócio. Acho que isso é positivo para a operação. Mas acho que a palavrinha que sempre tem que ficar ali guardada e que todo mundo tem que ter como propósito é respeito. Você tem que respeitar. Se perde respeito, começa a desandar. Isso a gente sempre teve, os 3. Então a gente conseguiu caminhar bem por isso. E em outras operações a gente via que às vezes as pessoas não pensavam da mesma forma. Então esse lado, mas vamos dizer, que é meio pessoal, acho que tem que estar bem alinhado. A Endeavor fala muito sobre o Day One. Vocês lembram do Day One de vocês? Assim, tipo, foi algo, cara, larguei e vou começar. Ou houve algo mais gradual? Eu lembro. Eu tenho um Day One que me marcou. Pra galera entender, Day One é o dia da virada. É o dia da virada de chave. É hoje. O dia da virada. Vou resumir bastante a minha história aqui, mas eu criei a Voito, eu estava no 8º período de engenharia de produção e tinha o sonho de ir para o mercado de trabalho. Falei, vou criar uma empresa de capacitação, percebi uma oportunidade, queria me capacitar e com o objetivo de fazer os próprios cursos, eu criei o negócio e começou a crescer. E aí eu fiz os cursos e fui para o mercado, tá? Deu 4 anos que eu já estava no mercado, já estava passando por uma trajetória de crescimento dentro de uma grande empresa daqui de Juiz de Fora, boas perspectivas, e a Voito já tinha 6 anos de história. E eu comecei a me ver num conflito. Falei, cara, eu estou trabalhando de 8 às 18 numa empresa, venho recebendo uma boa remuneração, estímulos, reconhecimento, perspectivas, mas a Voito está bombando lá fora. E lá a Voito eu tenho chance de ir mal, mas está indo bem. E tem muita chance de ir bem. Na dúvida entre o certo e o duvidoso, eu preferi o duvidoso, por incrível que pareça, né? Eu sou mais favorável a essa questão um pouco mais... Um pouco mais de risco, vamos dizer arrojada, assim. Arriscada, tipo assim, eu sou mais favorável ao risco. E aí, cara, eu brinco que foi andar os 5 metros mais longos da minha vida. Quando eu levantei a bunda da minha cadeira na empresa e fui até o meu chefe para falar assim, cara, eu preciso de sair, que eu tenho que tocar o meu negócio. Vamos combinar minha saída aqui dentro da empresa. Foi algo assim que eu me arrepio até hoje de contar, porque realmente é difícil. Você tem alguns paradigmas que são criados na cabeça, você idealiza muitas coisas para sua carreira e para sua trajetória, e de repente você se pega questionando aquilo. E olha, eu tive muito apoio da minha família em vários e vários momentos, assim, eles foram fundamentais na minha formação, mas na hora que eu decidi sair da minha carreira, a primeira coisa que meu pai falou comigo foi assim, você sabe que você tem que pagar seu plano de saúde, hein? Foi isso. Eu falei, putz, cara, realmente não tô podendo contar com isso nesse momento. Não, eu achei, hoje eu vejo a atitude do meu pai como muito certa, porque realmente me expôs ao risco e me fez dar valor às coisas. Proteção, né? O pai e mãe sempre quer algo mais seguro. Sempre. Por que você não fez um concurso, meu filho? Tipo isso. Mas, cara, esse pra mim é o Day One, cara. Quando eu realmente tive a coragem de levantar e avançar pra algo que eu não sabia que ia dar certo. Mas, de fato, não deu certo no final das contas, cara. 2014 eu tomei essa decisão, 2015 e 2016 nós fomos no buraco. No buraco. Foi a época de crise, recessão, problemas políticos, impeachment, aquela história toda. E aí, cara, deu muito errado. Depois a gente virou, 2016, começamos para o ensino digital e aí o troço escalonou. Então foram muitos e muitos anos de dupla função que deixa a gente sobrecarregado. Chega um momento que você fala assim, velho, o que eu tô fazendo da vida, né? Então foi um pouco desse o resumo do meu Day One, dessa passagem aí que rolou.
Eu te falo que a gente teve alguns também Day One, mas a gente tá esperando o grande Day One, entendeu? A gente sempre espera, né? Um Day One maior. Espera, né? Cara. E empreendedor é assim, velho. Eu sempre tenho a impressão que o próximo semestre vai estourar, entendeu? É sempre assim. E engraçado você citar Endeavor e tudo mais. A gente também já passou pela Endeavor. No novo projeto nosso, a gente colocou na primeira postagem nossa uma hashtagzinha que ninguém vai ter visto. Day One, esperando que esse novo projeto seja o grande Day One. Mas tivemos, assim, a maioria, acho que dos Day Ones que a gente teve, foi muito também de aprendizado, né? Não falo só de conquista, mas de aprendizado. Primeiro, assim, quando você larga tudo e começa a operar, ir pra rua, montar seu negócio, é um Day One, é o primeiro passo. Até tem uma história muito engraçada. Não sei se vocês conhecem o Café, era sócio do Vitinho no Mary Milk, que não é mais sócio. Mas a nossa primeira reunião foi com o Café. E, tinha acabado de formar, moleque e tudo mais, sem experiência, assim, no mercado. Coloquei uma roupa, né? Pomposa. Uma roupa bem... Coloquei sapato, eu acho que eu só usava sapato em casamento e festa de 15 anos, né? Coloquei um sapatinho e tudo mais, fui bem arrumado, coloquei óculos, Thiago. Pra você ter ideia, eu não usava óculos, mas não usava. Pra parecer intelectual, né? Falei, não, tem que passar uma ideia de uma pessoa mais séria, né? Aquele óculos que o criado usa. O criado, exatamente. E fui pra reunião com o Café, cheguei lá, o Café de short, parecia uma samba, não tem problema falar, eu já brinquei com ele disso, quase uma samba canção e de chinelão pra receber a gente. Tipo o Silvio Santos em reunião do SBT. Exatamente. Silvio Santos em Miami, Orlando, sempre tem umas fotinhas assim. Cara, foi o primeiro tapa que o mercado deu pra gente. Falou, meu amigo, foi no primeiro dia na rua. Meu amigo, não seja quem você não é. Seja você. Eu tava tentando de alguma forma ser outra pessoa ali. E por incrível que pareça, no segundo dia, nossa segunda reunião foi com o Juliano, sócio do dono do Brasador. E o Juliano completamente diferente do Café. E já dando 1000 pitacos pra gente mudar nosso negócio e tudo mais. Então, assim, você vê que a rua realmente passa muito aprendizado, né? Ensina muito. Mas voltando no Day One, acho que um grande foi quando eu tinha acabado de casar em 2013, a gente tinha 2 anos e meio de empresa e a gente teve a oportunidade de abrir a Carta Coringa em Brasília e a gente foi para lá. Então, assim, né, largar a Juiz de Fora, que a gente já estava consolidado. Eu sempre fui a parte, vamos dizer, comercial aqui da cidade, para partir para Brasília, começar uma operação sem conhecer ninguém. Foi um grande risco. Assim, hoje a gente vê como muito aprendizado tudo que aconteceu lá. Inclusive, teve um Day One, você falou de política, de impeachment, de Dilma, disso e aquilo. Quando a gente estava em Brasília, a gente teve uma reunião com os diretores da editora Abril e fechamos uma parceria. Aqui, só por curiosidade, contar isso. A gente fechou uma parceria com a Veja Brasília, só que o projeto ia iniciar em novembro, se não me engano. E estava ali no segundo turno daquela campanha Dilma e Aécio. E Veja, né, mais aliado ali, PSDB e tudo mais, Dilma ganha a campanha, governo corta todas as parcerias que tinha com o Grupo Abril e a nossa parceria que tinha sido fechada, na terça-feira, após segundo turno, eles mandam um e-mail pra gente. Mas aqui, você já tinha gastado dinheiro, me fala. Cara, é muito louco isso, mas a operação que a gente começou em Juiz de Fora em 2015 tem muita relação com esse projeto que a gente ia iniciar com a Abril no final de 2014. Então você vê, não deu certo, a gente tinha comprado uma infinidade de cartão, porque todos os assinantes da Veja Brasília iam ter a Carta Coringa e o negócio não foi para frente. A gente já estava com a campanha toda aprovada já para entrar. Nossa. E por conta da eleição, eu falo que eu fui uma pessoa que senti muito rápido o impacto daquelas eleições ali de 2014. Exatamente. Mas tivemos vários, né? Agora estamos... Mas esperamos ainda ter o grande Day One. Mas todo dia acho que a gente acorda
pensando em uma virada. Hoje é o grande dia. Aprendendo, né, o tempo todo. E eu acho que essa sua história, assim, lembra muito a gente de falar sobre a questão da adaptação, né, cara? Com certeza. É o tempo todo se adaptando a novos momentos, novas ferramentas de comunicação, novas necessidades. A gente mesmo muda a todo instante, né? A gente está sempre descobrindo coisas novas. Agora é outra rede social que surgiu, agora é TikTok. E a gente tem que estar ligado, porque daqui a pouco vamos supor, né, não especificamente, mas uma rede social A, que é hoje bomba, vai deixar de existir e vai passar a ser a B. E a gente tem certeza que pode acontecer coisas desse tipo, né? E eu acho que o segredo é a gente, enquanto empreendedor, tá o tempo todo de antena ligada, tá? O que está acontecendo, o que está pegando. E aí, meus amigos, eu acredito que não tem que inventar a roda, reinventar a roda. Não tem que inventar moda. Olha para os grandes players e veja por que eles fazem, o que eles fazem, como eles fazem. Cara, se você se espelhar em grandes e boas referências, você vai estar muito bem espelhado, muito bem ancorado e com uma execução bem feita, a chance de sucesso aumenta muito. Eu vejo muita gente querendo ter ideias miraculantes, né? E soluções assim muito desafiadoras e muitas vezes esquece de olhar para o lado e ver o que o mercado está praticando. A gente no último bate-papo com o Diogo, com o Tarcísio, a gente falou muito sobre o que o Murilo Gun fala da combinatividade, que, cara, é muito difícil criar algo do zero total. E isso que você falou de observar os players, observar outras coisas, cara, você combina uma coisa com outra. E estar aberto a novas ideias, né, cara? Isso assim, toda ideia tem um ponto de vista, né? E a gente tem que procurar entender de onde que ela veio, o que a pessoa está querendo com aquilo, quais são as vantagens, quantas e quantas reuniões vieram ideias que eu mesmo assumo que pré-julguei e falei assim, nossa, essa ideia não rola. Refutei de cara, né? Vamos dizer assim. Depois eu fui caindo na real e falei, peraí, mas se a gente fizer isso que você falou, naquele outro momento, pode ser uma boa. Então, muitas vezes, a ideia não era ruim, o momento que era ruim para aquela ideia, e a gente vê vários negócios assim. Exato, né? exato. É por aí. E o Rodrigo comentou ali sobre o que deu errado em 2014, né? E muita gente fala que o empreendedor ele é moldado no fracasso, né, cara? Nos fracassos. E o que para ele poderia ter sido simplesmente um fracasso, depois se transformou, virou um modelo novo de negócio, modelo, é. olha só. Então, isso também é um recado pra galera que tá começando. Vai dar errado. Muita coisa. Exato. Não, esse produto especificamente, um ano depois, foi no meio de 2015 a gente colocou no ar. E assim, realmente, através de uma frustração, né? Um fracasso, né? Um fracasso, não tem problema nenhum. Você já foi chamado de louco? Algumas vezes. Primeiro... Augusto fala, então você tá no caminho certo. Então a gente tá no caminho certo, cara. Eu acho que é isso. Qual foi a frase que você começou, Rodrigo? Empreendedor é aquele que tira onde não tem, põe onde não cabe. Exatamente, cara. É isso, né? É por aí que a gente consegue... Você falou louco. Louco é ótimo de ouvir. Pior é se a pessoa fala tadinho. Tadinho. Tipo assim, essa pessoa tem a certeza que vai dar errado, fala, tadinho, vai dar errado. Aí, de alguma forma, você tem que ter mais força pra poder fazer aquilo. Minha mãe falou tadinho pra mim quando eu falei que eu ia ser o vendedor. Não tem eu gosto de usar a palavra, que eu sou vendedor. E quando eu falei, mãe, eu vou ser o vendedor da empresa. Ela, Rodrigo, tadinho de você. E quando mãe fala... velho. Não, e ela teve uma experiência, funcionário público, tudo mais, aposentada, e aí quis ter uma renda extra, foi vender Mary Kay. E aí foi vender pra irmã dela, não conseguiu vender nem pra irmã dela. Ela falou, morreu com aquele kit inicial na mão ali, mas ela prejuízo. Realmente assim, não teve aquela, vamos dizer, aquela vontade, acho que não tinha necessidade daquilo também, né? E outra realidade, outro momento, a gente começando a vida. E eu falo que hoje eu adoro vender, porque o tanto que a gente aprende nas reuniões no dia a dia, né? Com empresários, gestores de forma geral das empresas, pô, isso é enriquecedor demais. E na opinião de vocês, quais as top 3 características dos empreendedores de sucesso? Eu acho que a primeira capacidade, a primeira habilidade que um empreendedor tem que ter é o foco em gerar resultado. Capacidade comercial é a capacidade de gerar nota fiscal. É a capacidade de você entender o seguinte, cara, eu tô aqui num negócio, não é um hobby. Não é uma ONG. Se for ONG é outra conversa, é justamente isso. Mas, cara,
é um business. Então, você tem que saber a hora de entrar, você tem que saber a hora de continuar, a hora de parar. Capacidade comercial é tudo isso. É você saber que você está empreendendo, você está colocando uma energia e vai colher um resultado, né? Muitas vezes em forma econômica, outras vezes em forma de aprendizado. E a gente tem que entender isso. Quantas e quantas vezes eu não trabalhei sem ganhar para ganhar aprendizado, sem ganhar dinheiro, mas para ganhar outra coisa. Você já saiu para vender e desistiu de fazer a venda porque o papo tava bom, o relacionamento tava bom? Isso já aconteceu. Isso é muito comum com a gente. Às vezes você sabe, você marca uma reunião com um cara num café e tudo mais. Fala, porra, virou bate-papo, não tem nem graça. Ficou tão bom, você fala, calma aí, não vou recuar agora. Vou dar um passo para trás para dar dois para frente depois. Exatamente. A primeira, então, capacidade comercial. A segunda, eu diria que é a capacidade de se adaptar. Se tudo muda a todo instante, se eu não tivesse me adaptado, eu teria quebrado. E se muitas empresas não continuassem ou não tivessem se adaptado, não apenas na pandemia agora, na pandemia nem se fala, mas ao longo dessa história, quantas não se adaptaram e deixaram de existir, né? São N exemplos, aí o pessoal fala da Blockbuster, o pessoal fala da Nokia mesmo, que era um grande player de mercado e hoje tem uma fração muito reduzida, e N outras empresas que eram grandes, multinacionais e deixaram de existir. Então, capacidade comercial aliada à capacidade de se adaptar a todo instante, tem que estar olhando o que está acontecendo. Infelizmente eu brinco, eu não acredito que eu vou ser um empreendedor que vai chegar e falar assim, agora eu posso ficar tranquilo em berço esplêndido, porque não pode. Hoje o mercado não permite. É um mercado aberto que tem exposição de informações a todo instante. Hoje é muito fácil você entender as estratégias comerciais das mais diversas empresas que tem dentro do mercado. Então, o cara que fica parado, ele é engolido. Imaginem vocês com todo a competência, glamour e poder de uma Apple da vida, se a Apple tivesse ficado parada no iPhone 6S, vamos falar assim, nem tão longe, tá? Cara, a Samsung já tá com o S20 bombando, 8K e uma história toda. Enfim, é uma competição constante, é um desafio constante, então a gente tem que se adaptar constantemente. E a terceira, depois dessas duas, eu diria que é a persistência. É persistência a todo instante, a gente é colocado à prova, são muitos e muitos e muitos nãos para alguns sims, e é sempre assim, é um funil, né? Vendedor, funil de vendas. Exato. É assim, o processo é assim, né? O processo empreendedor, o processo de relacionamento, é sempre um funil, e a gente vai tendo perdas e a gente tem que saber administrar essas perdas. Muitas vezes a gente se frustra, fala, putz, queria fazer aquela venda, nossa, me preparei tanto, não deu certo, mas a gente tem que se apegar, não tem que se apegar às frustrações, fazê-las de um aprendizado, né? E ter persistência. Esse é um dos pontos que eu acredito que faz um empreendedor realmente ter sucesso, porque muitos começam, são empolgados, ficam 1, 2 anos, 3 anos, têm umas dificuldades, pum, e caem. E o que você vê na real dos negócios que realmente duram, eles têm essas capacidades e têm persistência mesmo, né? E consegue lidar com a rotina, com o dia a dia, com as frustrações e com os aprendizados, de forma a estar crescendo a todo instante. Bom, sim, as 3 características aí de um assina empreendedor embaixo, de sucesso, tá tudo ok. O Thiagão andou bem demais. Não, mas assim, eu vejo algumas outras, né? Mas ser disciplinado, né? Porque acho que a gente passa por momentos assim de desmotivação e tudo mais, e você tá ali todo dia empolgado. Você tem que estar empolgado com a sua operação, você tem que ser um exemplo ali dentro para a sua equipe, você tem que liderar, não tem jeito, né? E para isso você tem que ser disciplinado. Eu te falo que até a pandemia tem colocado isso. Eu tenho tido dificuldade em ser disciplinado durante a pandemia, porque dentro de casa a gente tem que se adaptar. E aí vem uma outra característica que eu acho que o Thiago falou que tem tudo a ver, adaptabilidade, né? O empreendedor tem sim que se adaptar aos momentos. Esse é um momento que a gente está vivendo que a gente não esperava, né? Acho que ninguém imaginava que ia acontecer, mas a gente está tem que correr, tem que fazer acontecer. Inclusive, hoje tem um estudo, na linha de estudo no mercado, que tinha lá, né, o coeficiente intelectual, o coeficiente emocional surgiu na sequência, e agora tem o coeficiente de adaptabilidade. Caraca. Que tenta mensurar o quão você é resistente em relação a esses novos cenários que são apresentados. O QI de antigamente não é mais só o QI. Já virou QE e agora QA. Eu acho que valores em relação ao comportamento mesmo, importante.
Mas como o Thiago disse da parte comercial, né? Eu não sei como que você disse aí. Capacidade comercial. Aí eu vou dizer a venda, puxando um pouco o sardinha do meu lado. Tá certo, mas eu concordo, porque a venda ela precisa você precisa criar relacionamento. E num momento como esse de pandemia, você às vezes vai ter dificuldade de vender, mas o relacionamento foi criado aí durante esses 10 anos, 12 anos de empresa, e esse relacionamento é muito importante até quando você quer colocar uma novidade na rua, né, para o mercado comprar. As pessoas precisam de fato de acreditar em você, acreditar na sua capacidade de transformar, de fazer aquilo. Eu falo muito quando a gente vai para a venda, o cara não tem que comprar o projeto, ele tem que me comprar como empreendedor. Ele tem que acreditar em mim, porque se ele acreditou no que eu falei, que vai funcionar, que vai ajudar a operação dele, ele não precisa de acreditar no produto em si, ele precisa de acreditar em mim. Então acho que um pouco disso, assim, né? Adaptabilidade, a própria venda, mas acho que a disciplina é muito importante, você ser disciplinado, porque realmente é difícil. Não sei nem se vocês vão falar disso, mas você estava falando quando você estava numa outra empresa e também na Voito, você trabalhava de 8 às 18 nessa empresa e depois até às 11, meia-noite na sua casa com a sua empresa. E lá na China eles têm uma metodologia, quase uma norma lá, que eu não sei se vocês já leram o livro O Poder da do Ricardo Jeromel, irmão do zagueiro Pedro Jeromel. Ele até comanda uma missão da Startse lá na China. Ele tem um outro livro que chama Bilionários. A minha esposa já leu Bilionários, eu não li não, mas ele tem lá em casa. Ele faz um estudo dos bilionários da revista Forbes e tal, bem minha esposa fala uma coisa que interessante desse livro, eu lembro quando ela comentou que ela falou que uma característica de todos os bilionários, que a maioria, não todos, mas a maioria que ele tinha listado, era de saber ouvir, né? Saber ouvir e a simplicidade, a humildade. E a gente vê muito no mercado falando que o empreendedor é um cara arrogante, mas esses grandes bilionários são normalmente pessoas muito humildes, muito, né? Porque querem de fato aprender, aceitam crítica, né? E tudo mais. Acho um mito aí de que empreendedor é um cara arrogante. Porque também tem, né? Porque tem também. E tem um pouco da confusão também da arrogância com a objetividade. Tem uns caras que são objetivos, meu amigo. Pera aí, vem cá. O cara é prático. É prático. Como é que vai acontecer? É assim? Então, pedra. Isso aí, vambora. E aí, até para complementar, nesse livro do Ricardo Jeromel, ele fala lá dessa metodologia, dessa norma lá na China, que ele chama de 996, eu não sei como que é chamado lá, que é todo funcionário, ele entra no escritório às 9 da manhã, sai às 9 da noite e trabalha 6 dias por semana. Se você pensa que normalmente aqui no Brasil, vamos pegar, a gente trabalha em média 5 dias na semana e de 8 às 18, 8 horas por dia. Então lá eles estão trabalhando pelo menos 50% mais. Eles já trabalham 12 horas por dia, mais o sábado, mas aqui também muita gente trabalha, né, aos finais de semana. Então você vê o ganho que eles vão ter só pela produtividade. Eles têm essa cultura de horas trabalhadas, horas realizadas. E isso é muito interessante, porque se você pegar o crescimento da China em relação à maioria dos países aí nos últimos anos, é absurdo. Bizarro. Então, eu acho que vale a pena, assim, se você quer empreender e acha que vai trabalhar menos, você está completamente enganado. Você vai ter que trabalhar do início ao fim enquanto os seus funcionários estiverem trabalhando, e depois, quando eles estiverem descansando, porque eles têm o horário de descanso deles, você, é respeitado e obrigatório por lei, enfim, com todos os cuidados que a gente tem que ter, você tem que estar pensando na produção deles, gerenciando e controlando tudo na ausência. É o famoso primeiro a chegar, o último a sair. Famoso, exatamente. É bem por aí. Exatamente. Pega pra fazer Sagacidade. Agora, galera, a gente vai pro Sagacidade. É a hora da galera deixar dica aí pra todo mundo de livro, filme, série. Quem começa? Rodrigão? Tá na ponta da língua? Então, acho que tava falando sobre ele aqui agora. Indico o Poder da China, do Ricardo Jeromel. E assim, além desse ponto que eu citei, do 996 aí, né?
de modelo de trabalho, ele mostra toda a evolução econômica da China e tudo mais, mas ele foca muito nas edtechs e nas fintechs. E que é um pouco do futuro, né? A educação, a edtech, educação aí hoje à distância, remotamente, tecnológica e tudo mais, como que a China está avançada nesse meio, e também nas fintechs, né? A gente está vendo como as soluções aí de pagamento, como está mudando isso tudo. No Brasil vai ser lançado, acho que ia ser em novembro, mas vai ser lançado agora em outubro o Pix do Banco Central. Então vai já mudar muito a forma, né, de pagamento. Né, você vai poder pagar 7 dias na semana, 24 horas por dia. Pagar tudo pelo celular, meu amigo. Simples, pro seu amigo lá, ó, manda dinheiro. Não, e com custo muito baixo, vai mudar muito a relação das adquirentes também. Isso aí é um ponto que vai acabar essa questão aí praticamente de TED, esse custo alto, né? Os bancos estão mudando, né? A gente tem visto como que está mudando, mas ele traz muito essa visão assim e muito da cultura, né? A gente normalmente tem um preconceito assim quando fala em China, em muita coisa, porque a gente tem um desconhecimento muito grande. Então, quando você passa a entender e conhecer, e acho que no momento até de pandemia, né, do corona, a gente ainda às vezes fica com um preconceito até maior. Mas eu acho que é uma dica interessante aí, enfim. Maneiro, poder da China. Já está anotado aqui, porque esse assunto é EdTech muito me interessa, né? Cara, a minha dica é um site que reúne resumos de livros, tá? pocketbookforyou.com, tá? São sites que reúnem os best-sellers, são mais de 500 livros na área de negócios, então tem uma porrada de livros, né, de empreendedorismo, finanças, motivação, autodesenvolvimento, enfim, todos esses best-sellers que a gente ouve falar aí, o poder do hábito. Esse aí do Rodrigo pode mandar como sugestão lá. Pô, então, eu tô até a fim de conferir se já não tem, mas se já não tiver, já vamos colocar na linha para poder fazer, né? Mas, cara, Pocket Book for You é um projeto da Voito que a gente está disseminando para a galera. Já são mais de 500 conteúdos resumidos de livros de negócios em português que já foram traduzidos em 8 idiomas. E a gente já lançou esse projeto, já foi consumido em 90 países, é algo que está dando muito certo e a gente está investindo bastante nesse sentido. Esse é algo que vale a pena porque são resumos de livros gratuitos e eu acho que vale a pena a galera conferir. Mas se eu tivesse que destacar e pensar um livro, dado todo esse assunto que a gente tratou aqui, Descubra Seus Pontos Fortes, é um livro que faz com que você passe pelo processo de reflexão, identifique seus talentos e a partir do momento que a gente identifica o que a gente é bom, fica muito mais fácil jogar esse jogo. Vou soltar um aqui que os caras mandaram livros, né? Eu assisti um filme, cara, outro dia, muito interessante. Eu devo ter comentado dele aqui em outros episódios. O Walt Antes do Mickey. Cara, que história maneira do Walt Disney. Muito bacana, assim, e passa por pontos que a gente citou aqui, resiliência, o cara pena, o cara tem contratos cancelados, os contratantes dão volta nele, combinam uma coisa, depois vê que o negócio é promissor e meio que passa ele pra trás. Tem um livro muito bom, não sei se alguém que já leu, Nos Bastidores da Disney. Já ouvi falar. É um livrinho pra você ler em 2 noites. Que assim, foca nos diferenciais da Disney, atendimento. Ali. Tem um chamado O Jeito Disney de Encantar Clientes. Esse tem no Pocketbook, eu sei que eu já li lá, então vale a pena também consultar. Bom. Mas esse filme é muito interessante, cara, e mostra esses, digamos, bastidores. E aí eu ouvi falar outro dia... Netflix tem, Diegão? Eu acho que não, cara. A galera vai ter que caçar aí. Eu ouvi falar que um dos parceiros dele, na época que acabou saindo da parceria com ele, é o criador do Looney Tunes lá, do Pernalonga. Eu acho bacana. Caraca. Então, é uma história bem interessante aí que passa muito, como eu falei, por pontos que a gente já tratou aqui hoje, principalmente a resiliência, que o cara sofre, bicho. Bom, vou indicar hoje então aqui, galera, uma série que acho que todo mundo já assistiu, mas é bem clichê, mas é legal. É do Narcos, Pablo Escobar. Pra quem quer empreender... Esse foi empreendedor, hein? Ó, que capacidade comercial, mano, que esse cara tinha, hein? É ou não é? Então você que tá ouvindo a gente aí, se você não assistiu, assista, porque vale a pena, é muito bom. Muito bom. A série é bem amarrada, a trama é boa, ele passa umas dificuldades ali com as negociações, né, e tal, e o cara é malandro. Só tem que mudar o segmento, né, galera? Não vamos aprender a mesma linha, não, porque vai dar ruim. Faz uma pequena adaptação, né? Uma pequena, pivotar, a gente diz aqui. Dá uma ajustada no modelo de negócio. Vamos
lá, Thiago, como faz para entrar em contato aí com você ou lá na Voito? Cara, Thiago Voito no Instagram ou @Grupo Voito em todas as redes sociais. Tá vendo? Aí. É sobrenome, é Thiago Voito. Já incorporei. Thiago Voito. Adiciona aí, manda um alô, fala que ouviu aqui o nosso podcast, que vai ser um prazer a gente manter esse contato. LinkedIn também fervendo. Tô aí nas redes com a galera. Thiago Voito ou @Grupo Voito. Obrigado mais uma vez pelo convite. Satisfação estar com vocês aqui. Pô, você entrar em contato, Rodrigo Mafia no LinkedIn, no Instagram, Rodrigo P. Mafia. P de Pataro, e podem seguir também as redes da Carta Coringa também, só Carta Coringa, o site cartacoringa.com, vai ser um prazer. Boa, quem quiser seguir lá, @Diego Brugiolo ou @Pega Pra Fazer. Esse filme que eu indiquei aí do Walt Disney foi indicado lá. E aí, se a galera quiser mandar mais dicas de filme, livro, show. Eu fui assistir lá por causa disso. Pra me seguir aí é só digitar homero.papaléguas. Me ouve no rádio todos os dias de 5 às 10 da manhã. Tamo junto, Diegão. Tamo junto. Valeu, galera. Mais semana que vem tem mais, não é isso? Tem mais. Obrigado, Diegão. Obrigado por ouvir o Cidade Pega Pra Fazer. Compartilhe esse conteúdo com a sua galera.